Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Estamos no capítulo 2, a concepção bancária da educação como instrumento da opressão. Seus pressupostos, sua crítica. Item: a concepção bancária é a contradição educador-educando. Esta concepção bancária implica, além dos interesses já referidos, outros aspectos que envolvem sua falsa visão dos homens. Aspectos ora explicitados, ora não em sua prática. Sugere uma dicotomia inexistente, homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo. Lembrando, tá, gente, que homens aí significa o coletivo de todos os seres, pessoas, tá? Era assim a linguagem quando este livro foi escrito na década de 60. Homens se refere a pessoas, tá? Na medida do possível eu vou traduzir aqui. Pessoas espectadoras e não recriadoras do mundo. Concebe a sua consciência como algo espacializado neles e não as pessoas como corpos conscientes. A consciência como se fosse alguma seção dentro das pessoas, mecanicamente compartimentada, passivamente aberta ao mundo que a irá enchendo de realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que o mundo lhe faz, os que se vão transformando em seu conteúdo, em seus conteúdos. Como se as pessoas fossem uma presa do mundo, e este um eterno caçador daquelas, que tivesse por distração enchê-los de pedaços seus. Para esta equivocada concepção das pessoas, no momento mesmo em que escrevo, estariam dentro de mim, como pedaços do mundo que me circunda, a mesa em que escrevo, os livros, a xícara de café, os objetos todos que aqui estão, exatamente como dentro deste quarto estou agora. Desta forma, não distingue presentificação a consciência de entrada na consciência. A mesa em que escrevo, os livros, a xícara de café, os objetos que me cercam, estão simplesmente presentes à minha consciência e não dentro dela. Tenho a consciência deles, mas não os tenho dentro de mim. Mas se para a concepção bancária a consciência é, em sua relação com o mundo, esta peça passivamente escancarada a ele, à espera de que entre nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será também o de imitar o mundo, o de ordenar o que já se faz espontaneamente, o de encher os educandos de conteúdos. É o de fazer depósitos de comunicados, falso saber, que ele considera como verdadeiro saber. E porque os homens, nesta visão, ao receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos, cabe à educação apassivá-los, mais ainda, e adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados para a concepção bancária, tanto mais educados, porque adequados ao mundo. Esta é uma concepção que, implicando uma prática, somente pode interessar aos opressores, que estarão tão mais em paz quanto mais adequados estejam os homens ao mundo. E tão mais preocupados quanto mais questionando o mundo estejam os homens, estejam as pessoas. Quanto mais se adaptam as grandes maiorias às finalidades que lhes sejam prescritas pelas minorias dominadoras, de tal modo que careçam aquelas do direito de ter finalidades próprias, mais poderão estas minorias prevalecer. A concepção e a prática da educação que vimos criticando se instauram como eficientes instrumentos para este fim. Daí que um dos seus objetivos fundamentais, mesmo que dele não estejam advertidos
muitos dos que a realizam, seja dificultar em tudo o pensar autêntico. Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos conhecimentos, no chamado controle de leitura, na distância entre o educador e os educandos, nos critérios de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo há sempre a conotação digestiva e a proibição ao pensar verdadeiro. Entre permanecer porque desaparece, numa espécie de morrer para viver, e desaparecer pela e na imposição de sua presença, o educador bancário escolhe a segunda hipótese. Não pode entender que permanecer é buscar ser com os outros. É conviver, simpatizar. Nunca sobrepor-se, nem sequer justapor-se aos educandos. Dessimpatizar. Não há permanência na hipertrofia. Mas em nada disto pode o educador bancário crer. Conviver, simpatizar, implicam comunicar-se, o que a concepção que informa sua prática rechaça e teme. Não pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana. Que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para estes, nem a estes imposto. Daí que não deva ser um pensar no isolamento, na torre de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, repitamos, de uma realidade. E se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte geradora na ação sobre o mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação, não será possível a superposição dos homens aos homens. Esta superposição, que é uma das notas fundamentais da concepção educativa que estamos criticando, mais uma vez a situa como prática da dominação. Dela, que parte de uma compreensão falsa dos homens, reduzidos a meras coisas, não se pode esperar que provoque o desenvolvimento do que Fromm chama de biofilia, mas o desenvolvimento do seu contrário, a necrofilia. Citação em espanhol aqui. Mientras la vida, enquanto a vida se caracteriza pelo crescimento de uma maneira estruturada, funcional, o indivíduo necrófilo, mientras la vida se caracteriza, enquanto a vida se caracteriza pelo crescimento de uma maneira estruturada, funcional, o indivíduo necrófilo ama tudo o que não cresce, tudo o que é mecânico. A pessoa necrófila é movida por um desejo de converter o orgânico em monorgânico, inorgânico, né? De mirar a vida, de olhar a vida mecanicamente, como se todas as pessoas viventes fossem coisas, como se todas as pessoas viventes fossem coisas. Todos os processos, sentimentos e pensamentos de vida se transformam em coisas. A memória e não a experiência. Ter e não ser é o que conta. O indivíduo necrófilo pode realizar-se com um objeto, uma flor ou uma pessoa, unicamente se a possui. Em consequência, uma ameaça, em consequência, uma ameaça à sua possessão é uma ameaça a ele mesmo. Se perde a possessão, perde o contato com... Se ele perde a posse da coisa, ele perde o contato com o mundo. E mais adiante, ama o controle e o ato de controlar. Mata a vida. A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não do amor à vida.
A concepção bancária que a ela serve também o é. No momento mesmo em que se funda num conceito mecânico estático, espacializado da consequência, e em que transforma por isto mesmo os educandos em recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento, pela ação dos homens uns com os outros, na tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-lo mais e mais humano. Seu ânimo é justamente o contrário, o de controlar o pensar e a ação, levando os homens ao ajustamento ao mundo. É inibir o poder de criar, de atuar. Mas ao fazer isto, ao obstaculizar a ação dos homens como sujeitos de sua ação, como seres de opção, frustra-os. Quando, porém, por um motivo qualquer, os homens se sentem proibidos de atuar, quando se descobrem incapazes de usar suas faculdades, sofrem. Este sofrimento provém do fato de se haver perturbado o equilíbrio humano. Mas o não poder atuar, que provoca o sentimento, provoca também nos homens o sentimento de recusa à sua impotência. Tentam, então, restabelecer a sua capacidade de atuar. Pode, porém, fazê-lo? E como? Pergunta Fromm. Um modo, responde, é submeter-se a uma pessoa ou a um grupo que tenha poder e identificar-se com eles. Por esta participação simbólica na vida de outra pessoa, o homem tem a ilusão de que atua, quando, em realidade, não faz mais do que submeter-se aos que atuam e converter-se em parte deles. Talvez possamos encontrar nos oprimidos esse tipo de reação nas manifestações populistas. Sua identificação com líderes carismáticos, através de quem se possam sentir atuantes, e, portanto, no uso de sua potência, bem como a sua rebeldia, quando de sua imersão no processo histórico, estão envolvidas por este ímpeto de busca de atuação da sua potência. Para as elites dominadoras, esta rebeldia, que é ameaça a elas, tem o seu remédio em mais dominação, na representação feita em nome, inclusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem e da paz social. Paz social que, no fundo, não é outra, senão a paz privada dos dominadores. Por isto mesmo é que podem considerar logicamente, do seu ponto de vista, um absurdo de violence, agora é citação em inglês, the violence of a strike by workers, a violência da greve de trabalhadores, and can call upon the state in the same breath to use violence in putting down the strike. Pode ao mesmo tempo invocar o Estado, né? Chamar o Estado para, no mesmo fôlego, usar a violência para colocar fim na greve. Vou repetir o parágrafo. Por isso mesmo é que podem considerar, logicamente, do seu ponto de vista, um absurdo que a violência da greve de trabalhadores, podem achar um absurdo a violência da greve de trabalhadores e assim chamar o Estado para que venha no mesmo fôlego de violência para colocar fim na greve. A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta crítica, mantendo a ingenuidade dos educandos, o que pretende, em seu marco ideológico, nem sempre percebido por muitos dos que a realizam, é indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão. Ao denunciá-la, não esperamos que as elites dominadoras renunciem à sua prática. Seria demasiado ingênuo esperá-lo. Nosso objetivo é chamar a atenção dos verdadeiros humanistas para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se da concepção bancária sob pena de se contradizerem em sua busca. Assim como também não pode esta concepção tornar-se legado da sociedade opressora à sociedade revolucionária.
A sociedade revolucionária que mantém a prática da educação bancária ou se equivocou nesta manutenção ou se deixou morder pela desconfiança e pela descrença nas pessoas. Em qualquer das hipóteses, estará ameaçada pelo espectro da reação. Disto, infelizmente, parece que nem sempre estão convencidos os que se inquietam pela causa da libertação. É que, envolvidos pelo clima gerador da concepção bancária e sofrendo sua influência, não chegam a perceber o seu significado ou a sua força desumanizadora. Paradoxalmente, então, usam o mesmo instrumento alienador no esforço que pretendem libertador. E há até os que, usando o mesmo instrumento alienador, chamam aos que divergem desta prática de ingênuos ou sonhadores, quando não de reacionários. O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação das pessoas, não podemos começar por aliená-las ou mantê-las alienadas. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens, nas pessoas. Não é uma palavra mais oca, mitificante. É praxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Exatamente porque não podemos aceitar a concepção mecânica da consciência, que a vê como algo vazio a ser enchido, um dos fundamentos implícitos na visão bancária criticada. É que não podemos aceitar também que a ação libertadora se sirva das mesmas armas da dominação, isto é, da propaganda dos slogans, dos depósitos. A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão das pessoas como seres vazios, a quem o mundo encha de conteúdos. Não pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens, como corpos conscientes, e na consciência como consciência intencionada no mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização das pessoas em suas relações com o mundo. Ao contrário da bancária, a educação problematizadora, respondendo à essência do ser da consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e existencia a comunicação. Identifica-se com o próprio da consciência, que é sempre ser consciência de. Não apenas quando se intenciona objetos, mas também quando se volta sobre si mesma, no que Jaspers chama de cisão. Cisão em que a consciência é consciência de consciência. Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser um término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador de um lado, educandos de outro. A educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta não é possível a relação dialógica indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes em torno do mesmo objeto cognoscível. O antagonismo entre as duas concepções, uma, a bancária, que serve à dominação, outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira necessariamente mantém a contradição educador-educandos, a segunda realiza a superação. Para manter a contradição, a concepção bancária nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica. Para realizar a superação, a educação problematizadora, situação gnosiológica, afirma a dialogicidade e se faz
dialógica. Curte esse vídeo e compartilha. Compartilha na escola, na faculdade, no grupo de trabalho, lá nos grupos de WhatsApp. Compartilha para o pessoal todo conhecer, tá? Aqui está a playlist, em algum lugar dessa tela, a playlist Pedagogia do Oprimido. É com muita alegria que eu estou fazendo esta leitura, disponibilizando o audiolivro para todos nós. Tá, meus amores? A educação está na nossa alma. E Paulo Freire é o nosso grande patrono, com muito orgulho. Se inscreve no canal. Tchau!